Imagina acordar num dia comum da Idade Média. Você abre os olhos e o primeiro cheiro que sente não é café, muito menos pãozinho quente. É fedor mesmo. Suor, fezes e animais misturados no ar. Porque adivinha? As ruas da cidade eram basicamente um banheiro coletivo. A galera jogava baldes de urina e fezes pela janela, direto na rua. E quem passava, que se virasse. Sim, a Europa medieval era praticamente o esgoto a céu aberto mais lotado da história. E sabe aquele ditado, quem tem boca vai a Roma? Pois é, provavelmente inventaram só para lembrar que quem tinha boca também pegava cólera. E já que estamos falando de boca, vamos entrar na higiene bucal. Escova de dente? Só nos sonhos. O que rolava era mastigar ervas, ou, em alguns casos, esfregar pano com sal nos dentes. Resultado, aos 25 anos, a maioria já era banguela, cuspindo sangue e fedendo mais que porco em feira. Barbeiros arrancavam dentes como quem tira caroço de azeitona. E detalhe, sem anestesia, só na força do braço. Grito era parte do procedimento. Agora vamos falar de comida. Esquece aquela mesa de banquete que você vê em filme. Isso era só para a elite. O povão comia pão duro, caldo ralo e, quando muito, um peixe que já estava meio passado. Carne fresca era luxo. O mais comum era carne salgada até virar pedra, acompanhada de legumes meio estragados. Nojento? Sim, mas pior era a água. Rios e poços eram contaminados por fezes, animais mortos e lixo. Então, o que a galera fazia? Bebia cerveja fraca, vinho aguado ou qualquer coisa que tivesse menos gêmeos que a água. Resultado, criança de 8 anos já estava entornando caneca de cerveja como se fosse suco. E falando em criança, metade delas morria antes dos 10 anos. Não era azar, era estatística. Febre, diarreia, sarampo, peste, escolhe a praga. Nascer na Idade Média era praticamente jogar roleta russa com 6 balas no tambor. Mas não era só o corpo que apodrecia, a cabeça também. Superstição era lei. Acreditava-se que doenças vinham do demônio, de pecados secretos ou até de mal olhado do vizinho invejoso. Resultado? Inquisição em cima. Gente sendo acusada de feitiçaria só porque tinha uma verruga na cara ou um gato preto em casa. Bruxaria era o grande culpado oficial para qualquer problema, da colheita que deu errado ao marido broxa. E já que entramos na parte do sexo, bora falar da sujeira moral. A igreja pregava a abstinência, mas o povo, fazia o que dava. Bordéis eram comuns em praticamente todas as cidades grandes. E sim, frequentados até por padres. Prostituição era oficialmente tolerada como forma de controlar o pecado. Mas claro, ninguém falava disso em público. Resultado, doenças venéreas se espalhavam feito fogo em palha seca. Sem remédio, sem penicilina, só rezando e passando um unguento fedido que não curava nada. E se você acha que o lado sujo era só pobreza, se enganou. Vamos subir para os nobres. Dentro dos castelos, a situação também não era cheirosa. Banheiros? Raridade. O que tinha eram latrinas que despejavam direto no fosso. Então, enquanto o camponês afundava no barro da rua, o nobre vivia cercado de cocô flutuando em volta das muralhas. E ainda assim esses caras se perfumavam até o talo para disfarçar a sujeira. Perfume não era charme, era tapa-óleo para nariz.
Mas o ápice da sujeira medieval não está só no cotidiano, está na guerra. Campos de batalha eram verdadeiros cemitérios a céu aberto. Depois da luta, ninguém recolhia corpo de soldado. Ficava lá, apodrecendo, virando banquete de corvo. Feridos? Bom, se você tinha sorte, encontrava um barbeiro cirurgião que serrava sua perna com faca de cozinha. Se não, você morria devagar, com a ferida infeccionando e os vermes fazendo a festa. Médicos acreditavam que doença vinha do desequilíbrio dos humores do corpo. Então, o tratamento era sangria. Basicamente, abrir sua veia e deixar você sangrar até desmaiar. Se sobrevivia, era sorte. Se morria, era a vontade de Deus. Agora, imagina o psicológico da galera. Viver cercado de peste, fome e guerra deixava todo mundo neurótico. As cidades eram cheias de padres pregando o fim do mundo, cavaleiros prometendo glória no campo de batalha e vizinhos prontos para te acusar de heresia. Uma fofoca mal colocada e pronto, fogueira. E claro, a tortura corria solta. Confissões eram arrancadas na base da dor. Justiça? Só se você estivesse do lado certo do poder. E é nesse caldeirão de sangue, suor e lama que a Idade Média se desenrola. Não é à toa que os livros de romance pintam tudo mais bonito do que era, porque a verdade é feia, é fedida, é nojenta, mas de alguma forma é fascinante, porque cada detalhe dessa sujeira moldou o mundo que a gente vive hoje. Então, da próxima vez que alguém falar em época de ouro dos cavaleiros, lembra, a Idade Média tinha mais cheiro de esgoto do que de rosas. E aí, encararia viver nesse mundo? Ou já desistiria no primeiro balde de cocô voando da janela?